Olá, seja muito bem-vindo ao Conectando Histórias. Estamos reiniciando as nossas atividades com a série Histórias Extraordinárias de Mulheres Comuns. É um prazer ter você conosco nessa jornada. E a nossa primeira história da série é Além das Fronteiras da Fé, a jornada inspiradora de Ellen Roosevelt. Ellen Roosevelt destacou-se como uma mulher extraordinariamente determinada, cuja fé perseverante a conduziu ao longo de sua jornada de serviços humanitários e missionários no Congo. Ellen nasceu em 21 de setembro de 1925, na Inglaterra. Apesar de ter nascido em uma família cristã, foi somente na universidade que ela finalmente compreendeu quem era Jesus Cristo. Em 1944, Ellen foi para a Universidade de Cambridge estudar medicina. Logo no início, foi tomada pelo medo, afinal, era a primeira vez que deixava sua casa. Ela se sentia sozinha e com um grande vazio, e incapaz de avançar com seus estudos. Foi neste período desafiador que uma estudante chamada Dorothy percebeu a necessidade de apoio espiritual de Ellen e a convidou para participar de uma reunião da União Cristã. Ao participar dessa reunião, Ellen ficou impressionada com a simpatia e o acolhimento que recebeu, e particularmente com amor pelas Escrituras. Ela então começou a frequentar os estudos bíblicos, e foi durante um retiro estudantil que finalmente Jesus se tornou real para ela. Na última noite do retiro, o professor Cran Scrooge deu uma Bíblia para Ellen. Na contracapa da Bíblia, ele escreveu Filipenses 3:10 e disse a ela: Ellen, esta noite você entrou na primeira parte do versículo, para que eu possa conhecê-lo. Este é apenas o começo, e há uma longa jornada pela frente. Minha oração por você é que você prossiga através do versículo, para conhecer o poder de sua ressurreição e também, se Deus quiser, um dia talvez, a comunhão do seu sofrimento, sendo conformado à sua morte. Essa experiência mudou o propósito de vida de Ellen, que decidiu servir ao Senhor como missionária. Em 1953, depois de completar os seus estudos, ela parte para o Congo. Durante os seus primeiros 2 anos no Congo, Ellen construiu um hospital com a ajuda da população local, uma maternidade com 100 leitos onde milhares de pessoas foram tratadas. Além disso, supervisionou o treinamento de 100 rapazes e moças em diversas áreas médicas e também coordenou a capelania para que todos tivessem a oportunidade de ouvir o Evangelho. Ellen trabalhou como médica em meio a condições desafiadoras, enfrentou uma série de adversidades e dificuldades que a levaram à exaustão, levando-a a retornar à Inglaterra em busca de descanso e treinamento médico adicional. 2 anos depois, Ellen retorna ao Congo, sem saber que estava prestes a viver a experiência mais marcante de toda a sua vida. Mais tarde, ela se lembrou da noite de sua conversão, o que o seu professor escreveu na sua Bíblia, o versículo de Filipenses 3:10. Agora, Ellen estava às vésperas de compreender a segunda parte desse texto, marcando um ponto crucial em toda a sua jornada. Em 1964, a Guerra Civil eclodiu, resultando em 5 meses de brutalidade selvagem, durante quais 27 missionários foram mortos, centenas de padres e freiras católicas massacrados e mais de 200 mil civis africanos assassinados. Os rebeldes assumiram o controle do hospital de Ellen e a mantiveram em cativeiro. Ellen relata: Era uma tarde de sábado e um caminhão entrou na aldeia onde eu morava e pude ouvir o barulho de vozes ásperas e furiosas gritando. Então, 2 homens invadiram a minha casa. Tentei fugir e me esconder,
mas eles vieram com tochas poderosas e me encontraram. Eles me bateram muito, ao ponto de perder os meus dentes de trás. Além de ter sido espancada violentamente, Ellen também foi estuprada. 2 oficiais do exército rebelde, um de cada vez, levaram-na para o seu próprio quarto e a estupraram. Eu estava entorpecida de horror, pavor, medo. Se eu tivesse orado, acho que teria orado assim: Meu Deus, por que me abandonaste? Eu senti que ele tinha me deixado. Eu não duvidei de Deus, nunca duvidei de Deus, mas senti naquele momento que ele me deixou para viver aquela situação sozinha, disse Ellen. Depois de ter sido estuprada pela segunda vez, Ellen foi arrastada para fora da casa e amarrada a uma árvore. Então, um dos homens encontrou um manuscrito de um livro que Ellen vinha escrevendo por 10 anos sobre a obra do Senhor no Congo. Eles queimaram o manuscrito bem na frente dela. Ellen disse que quando viu seus manuscritos virar fumaça, pensou consigo mesma: Vale a pena? Vale a pena? No minuto em que disse isso, o Espírito Santo de Deus pairou sobre aquela cena terrível e ele começou a falar com ela. Foi isso que ele disse: Ellen, minha filha, você tem feito a pergunta errada durante toda a sua vida. Ellen, a questão não é: vale a pena? A questão é: sou digno? Eu, o Senhor Jesus, que deu sua vida por você, sou digno de que você faça esse tipo de sacrifício por mim? Passado alguns dias, Ellen foi levada por 2 soldados para ver uma mulher grega grávida que estava enfrentando intensas dores e necessitando de assistência médica imediata. Eles a conduziram até uma casa onde havia aproximadamente 80 pessoas, homens, mulheres e crianças, que também haviam sido feitas cativas pelos rebeldes. Todos eles a conheciam muito bem. Ela tinha sido a médica deles por 12 anos e não havia outro médico naquela área. Quando ela entrou dentro da casa, era como se ninguém a conhecesse. Todos estavam de cabeças baixas, em angústia profunda. Ninguém olhava para ela, ninguém olhava para cima. Ela teve que ir saltando por cima deles até o final de um quarto onde a mulher estava. Ao se aproximar da mulher e perceber que ela estava com muita dor, se perguntou: Senhor, o que devo fazer? O que quer que eu faça? Ela não falava grego, então começou a repetir as mesmas palavras nos idiomas que conhecia. Isso confundiu os rebeldes, que pensaram que ela estava falando apenas sobre assuntos médicos. Ela disse à mulher que iria dar a ela alguns remédios e mencionou que iria orar com ela, pedindo para que ela repetisse a oração na sua própria língua. Em sua oração, ela falou sobre Jesus e como ele havia morrido por eles. Ela então começou a ouvir por toda a casa um murmúrio: Amém, amém. Todos estavam ouvindo e repetindo a oração que ela estava fazendo. Quando Ellen foi saindo da casa, o clima dentro da casa já havia mudado. Eles estavam olhando para cima e sorrindo, queriam apertar as suas mãos. Todos esses anos, ela tentou compartilhar o evangelho com eles e eles nunca quiseram ouvir. Agora, porque sabiam que ela havia sofrido mais do que eles estavam sofrendo, estavam abertos a ouvir o que ela tinha a falar. Eventualmente, Ellen e os outros missionários foram resgatados e ela retornou à Inglaterra. Em 1966, Ellen regressou ao Congo pela 3ª vez e o Senhor a usou de forma maravilhosa para estabelecer um hospital com uma maternidade e um centro de tratamento de lepra ainda maior do que o anterior. Ali, ela também iniciou um centro de treinamento para médicos, vários hospitais e postos de saúde regionais.
No centro de tudo que a doutora Ellen fez estava a necessidade urgente das pessoas encontrarem e conhecerem a Jesus. Em 1973, devido a problemas de saúde, Ellen retorna à Inglaterra. Durante seus últimos anos, Ellen percorreu o mundo compartilhando suas experiências e deixando seu testemunho registrado em vários livros. Ela faleceu em 7 de dezembro de 2016, aos 91 anos. Seu legado perdura como um notável exemplo de dedicação ao serviço e à obra de Deus, inspirando aqueles que ouvem sua história. O que podemos aprender com a história de Ellen? Ellen tornou-se uma cristã na universidade através do testemunho de amigas. Estamos aproveitando ao máximo as oportunidades para compartilhar o amor de Cristo e falar sobre Ele? Priorizamos procurar conhecê-lo? Meditamos na Sua palavra e temos tempo a sós com Ele? Confiamos que os planos de Deus são perfeitos e que Ele usa todas as nossas adversidades e experiências para nos tornar mais semelhante a Ele? Cremos que Ele tem o controle de tudo, ainda quando esse tudo parece perdido e fora do nosso controle? Nesse momento, ore por sua vida, para que o Senhor a encha de coragem e sabedoria provenientes dEle, para que você possa lidar com as situações adversas. Interceda pelas mulheres missionárias, que assim como Ellen, estão dedicando suas vidas em lugares tão desafiadores. Que o Senhor as fortaleça. Ore pelo Congo e por outros países que nesse momento estão enfrentando conflitos armados. Você ouviu Conectando Histórias. Compartilhe essa história com alguém ao longo dessa semana.